Olá, queridos, estamos de volta para explorar o tema Cristo em nós, na nossa busca do conhecimento bíblico através da carta aos Colossenses. Alguém disse, e eu concordo, que a ideia de redenção em um mundo de pecado e tragédia constitui o conceito mais nobre que já entrou na mente de Deus ou na consciência do ser humano. Paulo também concordaria. O tema da redenção está entrelaçado no tecido de tudo que ele escreveu. Ele repete esse tema várias vezes em Colossenses, afirmando que a implementação de Deus de sua ideia de redenção é o dom de amor do seu Filho Jesus Cristo na cruz. Não podemos fugir desse tema central. Há uma nuance do tema que é retomado em Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória, e é elaborado no balanço da carta. Somos inspirados a relembrar sua palavra aos romanos, pois, se enquanto éramos inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, agora que já estamos reconciliados, seremos salvos por sua vida. Nossa reconciliação é pela morte de Jesus Cristo, mas nossa redenção completa, nossa salvação, nosso ser apresentado perfeito em Cristo Jesus é pela vida de Cristo. O Cristo ressuscitado, vivendo em poder dentro de nós. Paulo diz que este é o segredo, a resposta ao mistério que Deus agora nos deu a conhecer. Vamos ler o que Colossenses capítulo 1, dos versículos 24 ao 29 estão dizendo. Fala assim lá: Agora me alegro no que sofro por vocês e preencho na minha carne o que ainda está faltando em relação às aflições de Cristo, por causa do seu corpo, que é a igreja. Tornei-me seu servo pela comissão que Deus me deu para apresentar a vocês a palavra de Deus em plenitude. O mistério que esteve oculto por séculos e gerações, mas agora é revelado ao povo do Senhor. A eles, Deus quis dar a conhecer entre os gentios as gloriosas riquezas deste ministério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. É ele que anunciamos, admoestando e ensinando a todos com toda a sabedoria, para que apresentemos a todos plenamente maduros em Cristo. Para este fim, eu luto vigorosamente com toda a energia que Cristo opera tão poderosamente em mim. Cristo em você, a revelação do mistério. O versículo principal nesta passagem é o versículo 27. Paulo diz que a revelação do mistério que esteve oculto desde os séculos e de geração em geração, no versículo 26, agora foi revelado o mistério, Cristo em vós, a esperança da glória. A grande definição de Paulo de cristão era uma pessoa em Cristo. Ele usou essa imagem várias vezes. A frase em Cristo, ou o seu equivalente, é usada pelo menos 172 vezes nas epístolas de Paulo. Sua descrição mais vívida de sua própria vida em Cristo foi escrita aos Gálatas. E eu tenho tatuado aqui, que fala assim: fui crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Em uma das orações mais ousadas já feitas, Paulo intercedeu para que, pela fé, Cristo habite em nossos corações em amor, para que vocês alcancem a plenitude do ser, a plenitude do próprio Deus. Efésios 3, 17 e 19. Mas qual revelação? Cristo em você, a esperança da glória.
Paulo acreditava que em todas as suas relações com a humanidade, Deus estava trabalhando em um plano profundo, com um propósito secreto que só pôde ser descoberto pela iluminação do Espírito Santo. Ao longo de suas epístolas, ele enfatiza o elemento mais profundo do Evangelho. O plano de Deus foi escondido dos principais deste mundo, os poderes espirituais que conspiraram para crucificar Cristo. O significado destilado dessas referências é que o misterioso segredo de Deus que foi escondido até dos anjos e que os homens tinham procurado sondar e decifrar, tinha sido revelado naquele momento. Esse mistério é Cristo, mas não apenas isto. O mistério é Cristo em você, a esperança da glória. Aqui, então, está o segredo. A revelação do mistério que esteve escondido por eras e gerações, mas agora é revelado aos santos de Deus, o Cristo que habita em nós. E eu gostaria de falar um pouquinho da nossa participação nesse mistério. Nós somos os destinatários. Cristo habita em nós, a chave para toda a experiência cristã. O núcleo do Evangelho é que Cristo, por quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, que é antes de todas as coisas e em todas as coisas, em quem Deus quis habitar toda a sua plenitude, o primogênito de toda a criação, a imagem do Deus invisível, este Cristo que tem a primazia sobre todas as coisas, em quem todas as coisas subsistem, que é a cabeça da igreja, este Cristo que permanecerá no fim dos tempos e será o juiz final e Senhor triunfal, o Todo-Poderoso, vive em nós pelo Espírito Santo. Este não é apenas um pensamento secundário de Paulo, não é um desvio periférico da verdade. Este é o cerne de tudo. Cristo, o Senhor da criação, pode viver em nós. Sua habitação em nós é a esperança da glória. Falamos sobre nos tornarmos cristãos da seguinte forma: aceitar a Cristo, convidar Cristo para as nossas vidas, receber a Cristo, entregar nossas vidas a Cristo, entregar nossas vidas pela fé a Cristo, nascer de novo, permitindo que Cristo nasça em nós, receber Jesus Cristo como o nosso Salvador. Qualquer que seja a linguagem, a fé e a experiência é que, ao confessarmos e nos arrependermos dos nossos pecados, somos perdoados. Somos aceitos por Deus e entramos em um novo relacionamento com Ele. Somos salvos, reconciliados, perdoados por sua graça. Ele, então, vive em nós através do poder do seu Espírito, como o Cristo que habita em nós. E esta é a nossa glória. Será que a gente consegue entender a plenitude, a granditude disso tudo? Que é nosso convite, respondendo a nossa resposta de fé, Cristo entra em nossas vidas e torna-se parte do nosso ser, habita em nós. Mas nós não somos apenas os destinatários, somos também os comunicadores deste mistério. A ele nós pregamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Versículo 28. Um amigo me contou recentemente sobre uma mulher aqui no continente africano que descobriu o segredo e foi a destinatária do mistério. Cheia de gratidão, ela queria fazer algo por Jesus e pelo reino, mas ela era cega e tinha 70 anos. Portanto, suas contribuições não pareciam ser muito significativas. Ela não tinha instrução, mas foi
conversar com um missionário com a sua Bíblia e disse, será que você se importa, pediu ao missionário, será que você se importa de sublinhar João 3,16 na minha Bíblia em vermelho? O missionário ficou intrigado para ver o que ela ia fazer com uma mulher cega sublinhando o versículo, mas a mulher pegou a Bíblia, sentou na frente de uma escola de meninos na parte da tarde. Quando a escola terminava, ela chamava um ou dois meninos e perguntava, vocês conseguem ler? E eles falavam, sim, a gente sabe ler, a gente consegue ler com orgulho. Então ela perguntava, será que você poderia ler para mim essa passagem sublinhada em vermelho na minha Bíblia? Eles a liam. Então ela perguntava, você sabe o que isso significa? E eles normalmente diziam, não sabemos. Então ela lhes contava a história de Jesus. Desse grupo de meninos, 24 jovens se tornaram pastores devido ao trabalho desta mulher cega. Sofremos para que o segredo seja plenamente conhecido. Há algo especial em notar sobre sermos comunicadores do mistério. Paulo faz duas declarações muito chocantes no versículo 24. Ele fala, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e cumpro na minha carne o que falta nas aflições de Cristo. As palavras saltam corajosamente da página. Se eu me alegro em meus sofrimentos, soa sem razão. Então, eu compenso o que está faltando nas aflições de Cristo. É uma loucura descontrolada, até mesmo difícil de se entender. O tema da alegria diante do sofrimento está presente em todo o Novo Testamento. Por exemplo, podemos vê-lo em Mateus 5,12, em Atos 5,14, em Hebreus 10,34, se você quiser dar uma olhada. Mas é importante lembrarmos que Paulo, nesse momento, está na prisão. Momentaneamente, no versículo 23, ele se lembra do seu chamado para o ministério, depois volta à mente de seu atual aprisionamento. Não é preciso nenhum esforço filosófico de sua parte para colocar em perspectiva o fato de que ele está na prisão. Ele está ali como expressão natural de sua missão apostólica. Ele afirmou isso explicitamente em Filipenses. Minha prisão é por Cristo. Filipenses 1,13. Conhecer a alegria em nosso sofrimento não é um truque da mente. Nós, crentes no Senhor, não somos estoicos ou masoquistas batizados que são capazes de rir diante da dor. Alegrar-se com a dor não tem nada a ver com os nossos lábios superiores rígidos ou sentir prazer em ser maltratado de alguma forma. O sofrimento tem significado se é à medida que nos coloca em profunda comunhão com Cristo. Cristo vive na igreja, na comunhão de seus seguidores, seu corpo. Ele faz seus os nossos sofrimentos. E à medida que sofremos pelo Evangelho, fazemos nossos os seus sofrimentos. O que falta na aflição de Cristo não tem nada a ver com a limitação da cruz. Ele nunca usa a palavra aflição para designar a crucificação. A morte de Cristo para a nossa redenção foi completa, uma obra expiatória de uma vez por todas que nunca mais será repetida. Nós não sofremos como uma repetição do Calvário, mas como uma extensão dele, como uma expressão da vida de Cristo que, como nosso mestre, é uma vida de cruz. Seu poder opera em nós e através de nós. Uma parte do segredo, nossa participação no mistério, é que o poder de Cristo opera em nós e por meio de nós. Para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera poderosamente em mim. Versículo 29.
Uma outra tradução dá ainda mais clareza. Para isso, estou trabalhando arduamente, com toda a energia e poder de Cristo trabalhando em mim. Paulo é a sua melhor testemunha do segredo da habitação de Cristo. Ele trabalha arduamente em seu trabalho apostólico. É a sua labuta, mas o poder vem de Cristo. Paulo era mais ele mesmo quando era menos dependente de seus próprios recursos. Assim, é para todas as pessoas em Cristo. Não dependemos da nossa própria força, mas de Cristo, cuja presença opera poderosamente em nós. Este é o segredo revelado que estava escondido através de gerações e gerações. Cristo em nós, o poder de Deus operando. Deus abençoe, queridos, e continuem conosco. Vamos aprender mais sobre a palavra. Deus abençoe.